cumprimentar o advogado, professor de Direito Constitucional e Ciência Política e criador do Portal do José, José Fernandes Júnior. Professor José Fernandes, bom dia. Bom dia meus amigos do Faixa Livre, bom dia Anderson, bom dia Brasil, bom dia você que está assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois, você que vai assistir em algum momento da história. Bem-vindos ao nosso papo, à nossa resenha. É isso. E aos nossos ouvintes também, porque o Faixa Livre também é um podcast. Para quem vai ouvir aqui o programa, a gente também dá o nosso bom dia aqui. Quero agradecer demais a sua presença, sempre aqui atendendo aos nossos convites, professor, para a gente abordar uma série de temas importantes do judiciário aqui no nosso país. Enfim, a gente teve esse julgamento histórico na última semana do Jair Bolsonaro e do núcleo crucial do golpismo. Aliás, o senhor lá no seu canal, no Portal do José, acompanhou muito de perto, bem como a gente aqui no Faixa Livre. Transmitimos ao vivo todos os momentos desse julgamento. Aliás, eu até comentei aqui com o pessoal que eu fiquei mais de 48 horas ao vivo nesses 5 dias de julgamento lá. Ficamos. Pois é, o senhor também, o senhor ficou lá. Não, no dia do Fux, olha, eu vou te falar um negócio, foi tortura máxima, né? Negócio inacreditável, mais de 13 horas de voto lá do ministro. Começou às 9h10, 9h15 da manhã, encerrou para lá de 10h30 da noite. Anderson, você sabe que tem um negócio, é o seguinte, o Fux, como ele faz parte da primeira turma, ele também julgará o resto da Orcrim do Bolsonaro, né? Porque esse foi o núcleo crucial. Aí terá o segundo núcleo, o terceiro e o quarto. Eu queria saber se ele vai gastar esse tempo todo falando também no voto dele em relação aos outros, ou simplesmente ele vai ter o mínimo de bom senso, dizer, olha, assim, tudo que eu escrevi no primeiro voto, eu reafirmo agora, pronto, e passa para frente. Porque, se ele for falar de novo, meu Deus do céu, vai ser o ó do Borogodó, né? Não vai dar para aguentar, definitivamente. Vamos aguardar aí a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, professor, a gente vai daqui a pouquinho repercutir esse voto do Luiz Fux, que provocou muita polêmica. A gente tem abordado isso aqui ao longo dos últimos dias. Aliás, amanhã eu vou conversar com o Adi Damus. Adi Damus, que é advogado, foi presidente da OAB aqui no Rio de Janeiro, agora é diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, foi nomeado recentemente, esse mês ainda, pelo governo. A gente vai conversar com ele aqui para falar justamente desse voto do ministro Fux, que a gente também vai repercutir com o senhor. Mas antes disso, eu queria uma análise mais geral sua, professor, a respeito desse julgamento. Tivemos aí as penas colocadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, mais multa, enfim. Eu não vou citar aqui todas as penas, eu trouxe isso aqui lá na época do julgamento, mas eu queria uma análise sua geral. O senhor considerou esse julgamento adequado? As penas, principalmente, foram adequadas, exageradas? Como é que o senhor viu na íntegra esse julgamento, de maneira mais geral, essa primeira turma julgando aí o núcleo crucial do golpismo, professor? Olha só, tem a nossa análise do ponto de vista técnico, ela não se afasta da análise do homem médio comum em relação às coisas que aconteceram. Você não precisa ser jurista, nem ser conhecedor de direito. Aliás, na Inglaterra tem um negócio muito engraçado, muita gente não sabe. Para ser magistrado na Inglaterra, você não precisa ser formado em direito. Em muitas instâncias na Inglaterra, se entende que alguém, para julgar se um indivíduo ultrapassou o sinal vermelho e provocou um acidente e causou danos, que se essa pessoa precisa ser formada em direito. Algumas coisas são muito óbvias. O julgador ali ele vai julgar fatos que são facilmente identificáveis. Aqui no Brasil, enfim, os operadores do direito têm que passar por uma formação técnica, de um modo em geral, né? Agora, curioso também, já que eu estou falando isso, fazendo as divagações, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no nosso país, você não precisa ser formado em direito também. Muitas pessoas não sabem disso. Você tem que ter um notório conhecimento jurídico, um notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, se você não foi formado em direito, mas você foi formado numa área afim, e você tem um amplo conhecimento do direito, você pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso aí só para demonstrar que o homem comum, ele sabe o que aconteceu no Brasil. Ele sabe que nós tivemos aqui uma turba comandada por um criminoso
que queria instaurar no nosso país um regime ditatorial, um regime comandado por ele ou pela Orcrim dele. E foi apanhado, deu tudo errado, foi processado. Qual seria o veredito justo dentro dessa história toda? Seria a condenação. Tanto é que todo mundo da comunidade jurídica, as pessoas que têm o mínimo de noção do que aconteceu, todo mundo sabia que o Bolsonaro seria condenado. Ele só não seria condenado se acontecesse alguma coisa extra-campo. O voto do ministro Fux, por exemplo, é alguma coisa que ninguém pode acusá-lo de absolutamente nada, exceto de ser absolutamente incoerente e do voto dele ser extremamente suspeito. Por que nós temos a legitimidade para dizer que o voto do Fux é suspeito? Porque dentro do direito, a argumentação dele é falaciosa. Ele passou 13 horas tecendo argumentações falaciosas. Então, é tão falaciosa que agora ele ficou numa situação seguinte: o que ele vai dizer em relação aos outros núcleos? O núcleo número 2 agora é o núcleo que tem lá o general Mário Fernandes, que é réu confesso na criação do plano, o punhal verde e amarelo para matar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. E a argumentação dele foi que ele escreveu no papel o plano porque eram ideias digitalizadas. Então, o Fux vai dizer o que? Olha, realmente não é crime digitalizar ideias, né? Então, vai ser complicado. Então, assim, tem duas análises. A análise do ponto de vista técnico é essa que nós estamos vendo: a pessoa comete o crime, é apanhado, a polícia investiga, indicia, o Ministério Público avalia, oferece a denúncia, a defesa se pronuncia, o Ministério Público se pronuncia também, enfim, e os julgadores julgam. É o que aconteceu. A grande surpresa foi o voto do Fux, e o que provocou uma grande indignação, mas no dia seguinte nós tivemos um alívio com o voto da Carmen Lúcia, do Zanin, e com a participação do ministro Alexandre de Moraes, que, como um grande enxadrista, ele, ao pedir a palavra, ele apresentou imagens que foram absolutamente contundentes, que não deixam dúvidas sobre o que aconteceu. E deixou o Fux numa situação extremamente constrangedora e deixou todo mundo da extrema-direita, da direita, sem nenhuma possibilidade de reação sobre o que foi apresentado, porque eles fazem críticas a esse processo todo de maneira genérica. É uma perseguição ao Bolsonaro. Não sei o quê. Eles entram nas tecnicalidades, mas, vem cá, alguém diz o seguinte: olha, o Bolsonaro falando lá no 7 de setembro, isso é ameaça ou não é? Ele estava querendo destituir Alexandre de Moraes ou não estava? Era ameaça às instituições ou não era? Então, eles não conseguem rebater os fatos objetivos. E aí a gente tem um problema muito grande, Anderson, nesses anos todos, é que os grandes veículos de comunicação eles se omitiram e se omitem o tempo todo em relação à defesa da nossa racionalidade republicana. Você pega o Jornal Nacional de ontem, entrei no ar mais cedo hoje, antes de vir aqui com vocês, eu comentei que o Jornal Nacional ele devia chamar Jornal de Nárnia, porque o William Bonner fala de coisas extremamente graves, como o que aconteceu no Congresso ontem, verdadeiras aberrações, como, por exemplo, o PL ter colocado o Dudu Bananinha como líder do partido, para ter a legitimação da traição à pátria que ele está fazendo. O William Bonner fala como se nós tivéssemos falado: olha, ontem subiu um gatinho no telhado. O gatinho, ele era malhadinho, e há pessoas que já resgataram o gatinho. Pronto. Aí ele passa para outro assunto. Porra, que porra é essa, cara? Nós estamos com o traidor da pátria, está com a quadrilha dentro do Congresso Nacional tentando protegê-lo, e isso não é enfatizado, traz pessoas para falarem sobre isso, pessoas para que o povo conheça o que está acontecendo. Então, e outra coisa também que acontece é uma generalização patife, do tipo: Congresso Nacional aprovou a PEC da blindagem. Não é o Congresso Nacional.
é uma grande bancada de bolsonaristas bandidos com outra bancada do Centrão bandido e, infelizmente, com algumas defecções de partidos de esquerda. E aí é o seguinte, eu não estou entendendo, Anderson, isso aí é uma coisa que, olha, nós vamos ter que fazer muitos movimentos. Eu não estou entendendo por que o presidente do nosso país ele não está se posicionando claramente nessa história. Porque, olha só, o negócio, assim, a percepção que eu tenho é o seguinte: o Lula está isolado, o Lula não tem ninguém conversando com ele. Não é possível. Ele está fechado no lugar, acho que só a Janja conversa com ele, mas aí a Janja tem uma limitação das questões políticas, macroeconômicas, macropolíticas, enfim. Então, parece que a única pessoa que consegue conversar com o Lula, porque nós sabemos que 99,9% da sociedade brasileira é contra essa patifaria que foi aprovada ontem em 2 sessões pela Câmara, de se proteger deputado bandido. Então, você não tem uma publicação do Lula hoje fazendo um comentário disso, você não tem um posicionamento. E outra coisa, o que foi vazado ontem, ou pelo menos eu vi na Globo News, é que o governo liberou as bancadas para votar do jeito que quiser. Tão de sacanagem. O que está acontecendo? Então, quer dizer, nós aqui progressistas somos idiotas. A gente está defendendo o Brasil, só nós estamos defendendo. Então tem uma coisa muito complicada aí, tem um curto-circuito. Eu acho que é o papel de todos nós, por mais que a gente tenha alguma incompreensão aqui ou acolá, mas a gente tem que cobrar das pessoas que estão próximas do poder, e sobretudo o presidente da República, porque está tendo uma coisa tão inaceitável para mim, Anderson, que é o seguinte: o Lula não é apenas um administrador, ele não pode ser considerado um burocrata. Ele é um presidente, então ele está casualmente no poder, depois ele sai embora. Não é Dinamarca, nós não estamos na Noruega. O presidente da República, ele é, acima de tudo, um ator político. Ele tem que disputar a pauta política, uma coisa que a sociedade brasileira toda está contra. Por mais que ele não fizesse nenhum tipo de intervenção concreta, ele teria que se posicionar no Twitter. Olha, sou contra, tarará, tarará, piriri, pororó, isso é absurdo, pipipi, já fui deputado, já fui constituinte, isso aqui. Porque agora é o seguinte, quem vira o protetor da sociedade, da nossa racionalidade da República? É o Supremo Tribunal Federal. Aí, o PSOL, que foi o partido que votou unitariamente, né? Não sei se teve outro partido que fez isso. Teve o PCdoB, teve a Rede e o Partido Novo. Foram os 4 partidos que votaram de maneira unitária contra essa proposta. Pois esses partidos, eles podem ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade pelos vícios que esse tipo de PEC contém. Porque é uma coisa muito engraçada, não precisa nem, como a gente, no nosso papo aqui, como eu comentei com você, a gente não precisa ter conhecimento jurídico profundo, entendeu? Porque é o seguinte, uma coisa dessa é tão absurda que ela fere a decência. Né? Na Constituição Federal não está escrito lá. Está escrito no artigo 37 que a administração pública, enfim, a lei das leis diz que a administração pública tem que se pautar pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. São 5 pilares da estruturação de tudo aquilo que é produzido pelo Estado, tanto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, do ponto de vista da administração pública. Quando a gente fala que a administração pública e todo o arcabouço legal ele tem que se pautar pelo princípio da moralidade, isso significa o seguinte, que tudo que acontece dentro da administração pública tem que ser pautado pelo princípio da decência. Devia ter, na Constituição, devia ter assim, olha, coisas indecentes não podem ser constitucionais. Tudo aquilo que for indecente tem que ser vetado. E esse troço, essa aberração que passou ontem, ela tem reflexos muito maiores, porque, como a gente fala no direito, há uma simetria constitucional, né? Se passa uma coisa dessa no Congresso, ou seja, uma blindagem para deputado bandido no Congresso e no Senado,
Isso é replicado nas assembleias legislativas. Então, se um deputado, para ser processado, ele precisa, seria necessário uma aprovação por maioria absoluta, em votação secreta, para que a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário hajam contra o criminoso, a mesma coisa aconteceria ou acontecerá nas assembleias legislativas por simetria. Aquele deputado estadual que cometer um crime, foi apanhado em alguma situação, ele só pode ser apanhado se houver uma deliberação secreta da casa. Então, o dano à República, o dano à nossa sanidade mental, o dano à sociedade brasileira é incomensurável. Então é o seguinte, vem cá, ninguém conversa isso com o Lula, não? A gente sabe que o poder tem dessas coisas, né? O poder não dá para o cara ficar o tempo todo acompanhando tudo, é muito difícil, enfim, é complicado. Mas o Lula tem que ter um conselhão político, tem que ter ali uma meia dúzia de cabeçudos para informar essas coisas. E se não tiver, assim, teria uma área que é a área nevrálgica, que é a área de comunicação. Mas o governo Lula não tem comunicação, ele tem um marqueteiro. O marqueteiro que, olha, eu estou tendo assim, maior parcimônia, porque, olha, não é brincadeira não, eu critiquei muito o Pimenta, porque o Pimenta não entendia nada de comunicação, o Pimenta é político, ele montou uma equipe também que não avançou para lado nenhum, o Lula ficou esse tempo todo sem ter uma comunicação eficiente, e hoje, a gente abre aqui, se você abrir os sites, aí tem pesquisa de popularidade do Lula, onde o Lula está mantendo um padrão de popularidade razoável. Uhum. Dentro de tudo que aconteceu, o Brasil sendo objeto de ataque de uma nação estrangeira, o ataque à nossa soberania, enfim, o governo fazendo uma série de coisas importantes para resguardar empregos, para resguardar as empresas brasileiras, abrindo mercados, a economia do nosso país apresentando indicadores importantes de desemprego lá embaixo, o dólar está caindo por 5 dias consecutivos, e não tem comunicação nenhuma. Quem comunica sou eu, é você, outras pessoas. Isso ontem no Jornal Nacional foi uma menção de 10 segundos. Como é que pode o Brasil ter ontem registrado a menor taxa de desemprego da nossa história? Isso ter sido uma nota de 10 segundos, uma mensagem, emprego, e o dólar caiu por 5 dias consecutivos. Isso ter sido uma notinha também, nada. E aí o que acontece? O povo brasileiro fica refém do Jornal Nacional e das redes sociais da extrema-direita, porque o governo Lula não tem comunicação. O Lula, como uma liderança política, ele fica neutralizado, ele fica como se fosse um administrador, está criando um programa bom aqui, outro programa bom acolá, olha, vamos votar em Lula em 2026, mas uma despolitização completa. Isso faz com que, no ano de 2026, a gente tenha a possibilidade de sofrer uma derrota gigantesca em relação a deputados eleitos para a Câmara, as assembleias legislativas e o Senado Federal, sem falar em governadores e senadores, porque está essa coisa meio amorfa. O Lula não pode só ter 51% de aprovação, e quando você faz pesquisa eleitoral, o Bolsonaro ainda aparecer com 38%, 39%. Sim. Assim, como é que a gente aceita isso? Alguém que não fez absolutamente nada, só fez catástrofe, mas teve uma comunicação muito eficiente. Professor, me permita, eu, sinceramente, eu sou absolutamente contrário a essa ideia de que o problema do governo Lula é a comunicação. E, bem como também sou contrário a essa tese de que o Lula está alheio ao que acontece no Congresso, a essas discussões, enfim. O Lula é o dono do Partido dos Trabalhadores, isso é um fato. O Lula acabou de eleger o presidente do PT, o Edinho Silva. O Lula sabe muito bem o que acontece, todas as decisões do PT passam pelo Lula. Esse é um fato, ou seja, essa votação de ontem, 12 deputados do Partido dos Trabalhadores votaram a favor dessa PEC da blindagem. Eu até citei o nome deles aqui, não só do PT, mas também do PDT, do PSB, enfim, partidos da base aliada.
o PT liberou a bancada porque sabia que, se não liberasse, ia produzir muitos problemas para a gente que tem compromissos ali, inclusive nos seus redutos eleitorais. O senhor citou que essa PEC da blindagem também afeta os deputados estaduais, enfim. Para mim, não há dúvidas de que o Lula, de que essa votação do PT liberando a bancada para votar em relação à PEC da blindagem, isso passa pelo presidente Lula. Eu estou completamente em desacordo com essa Não, ideia. eu tô dando o benefício da dúvida. Eu estou dando o benefício da dúvida. Porque não tem mais dúvida, professor, porque essa não é a primeira vez que isso acontece. Há inúmeras outras votações aconteceram ao longo dessa terceira gestão, desse terceiro mandato do presidente Lula, em que o PT liberou bancada, questões polêmicas que surgiram em outras votações, e que a gente está trazendo aqui apenas mais uma, matérias importantes para o país que o PT foi contrário, ou enfim, isso está relacionado, acima de tudo, a essa amplíssima aliança que o Lula construiu para ganhar as eleições e os compromissos que ele manteve com determinados setores aqui do país. Mas eu vou te falar, o meu inconformismo todo é em relação às coisas ilógicas, porque a impressão que a gente tem é que o Lula caiu de paraquedas dentro da presidência da República, ele não teve 60 milhões de votos, e ele parece que não sabe usar esse capital político para alguma coisa que seja estrutural, né? São meritórios os programas que acontecem, uma série de programas, enfim. Eu não aceito também a justificativa que, mas o Lula ele não tem a maioria no Congresso, ele não tem apoio, ele não pode brigar, enfim. Olha só, gente, mas o fazer política tem dessas coisas. Você tem que ir para algum tipo de disputa, você tem que ir para algum tipo de enfrentamento. Você não vai dar porrada na pessoa, enfim, não vai fazer perseguição, não sei o que, mas tem que ter a sociedade do teu lado para que algumas pautas sejam implementadas. E, nesse quesito, o que a gente vê é o governo completamente perdido, né? Mas eu continuo a dar algum benefício da dúvida, porque se a gente não tem dúvida, o que a gente conclui? Olha, que nós temos um presidente que é um presidente que está contra o povo, está contra o Brasil. Ou seja, é o menos pior que a gente poderia ter, né? Porque a gente fica preso nessa armadilha. De um lado, a gente tem golpistas, assassinos, genocidas, bandidos de todas as estirpes, e do lado de cá tem um povo civilizadinho, um povo bacana, um povo legal. E é o seguinte, olha, vamos tocando aqui como a gente pode, porque do outro lado de lá tá o Lúcifer, o Satanás, o coisa ruim, o sete pele, né? Uhum. Agora, o nosso papel é esse, é fazer a crítica. E muitas vezes a gente vai receber pedradas também, porque muitas pessoas, inclusive no nosso campo, elas estão absolutamente também abduzidas politicamente. Elas não conseguem diferenciar que uma crítica, ela visa, uma crítica vindo do nosso campo, é uma crítica completamente diferente de uma crítica vindo pela direita, pela extrema-direita. Quando a gente critica, a gente não está querendo destruir o governo que a gente ajudou a colocar. Não. A gente está querendo que haja um respeito a princípios que nós sempre defendemos, que esses princípios não podem ser negociados. Algumas coisas que fazem parte da nossa luta permanente por um país melhor, isso não tem negociação. A gente não está vendo aí que o presidente coloca que a soberania do Brasil não está em negociação com os Estados Unidos? Pois é, então, é um princípio. Então, esse princípio não pode ser mexido, esse princípio não pode ser negociado. E quando se fala isso, está se falando com uma potência estrangeira. Ora, então aqui dentro nós vamos flexibilizar princípios? Não, porque o Centrão, porra, o cacete. Porra, o Lula teve 60 milhões de votos. Então tem que ter alguma coisa assim. Agora, se todos nós, se a sociedade, uma parcela da esquerda do progressismo, fica com medinho de fazer crítica e de fazer autocrítica, aí complica, né? A gente contribui para um processo de alienação, um processo de despolitização
que, de fato, não ajuda o nosso país a ir para lugar nenhum. Ou será que as pessoas acham que está suficiente para um país como o nosso, as pessoas terem 3 refeições por dia, comprar um telefone celular na Casas Bahia em 24 vezes, fazer churrasquinho de alcatra em cima do lajão e pronto, resolveu. O Brasil tá jóia. É isso que basta para o brasileiro. Então, é uma coisa absolutamente tímida demais, né, para dizer o mínimo, em relação ao que o nosso país pode proporcionar para o seu povo. Sim, Ora, sim. há muitas coisas assim que estão acontecendo no mundo que, para nós, são inspiradoras. Por exemplo, o que acontece na China, um país que, algumas décadas atrás, tinha um IDH abaixo do nosso, aqui no Brasil, tinha um PIB menor do que o nosso, o que é a China hoje. Qual foi o caminho que eles trilharam? E, fazendo o contraponto, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, uma nação em corrosão acelerada. A internet possibilita a gente ver colunistas no mundo inteiro, né, falando sobre a geopolítica, e todos eles estão atestando, pelo menos o que eu vejo, né, não sei se o que eu ando pesquisando aí também só cai eu caio numa bolha universal. Porque será que tem gente que está dizendo que os Estados Unidos estão indo num caminho correto, que eles estão fazendo realmente vai ser uma coisa boa para eles, que a sociedade americana está encontrando cada vez mais progresso, que o cidadão norte-americano está ficando feliz, ele está tendo prosperidade? Então a gente está vendo essas coisas, um modelo de sociedade que está em uma profunda corrosão. Esse assassinato desse rapaz nos Estados Unidos é apenas um sintoma da degradação social que eles estão sofrendo lá. E, do outro lado, você vê a China, e nós aqui no meio, patinando. Olha, para que lado que a gente vai, isso aqui. Existem alternativas, mas para as alternativas positivas serem seguidas, são necessários que será necessário que a sociedade como um todo tenha algum nível de esclarecimento. Se as nossas lideranças elas não entram para a disputa política, fica complicado, né? É isso. Algumas considerações, professor. O Lula teve 60 milhões de votos ali, numa votação muito próxima do Jair Bolsonaro, dentro dessa grande aliança que ele construiu, inclusive com o Centrão, dentro, setores muito significativos do Centrão dentro dessa ampla aliança construída para se ganhar as eleições lá em 2022. Eu, sinceramente, não vejo qualquer tipo de contradição. Esse, de fato, é um governo do menos pior, um governo que foi colocado para derrotar o bolsonarismo e que, de uma forma ou de outra, tem conexões intrínsecas com o grande capital. Ele dialoga muito de perto com os interesses da alta burguesia aqui do nosso país, oferecendo, obviamente, algumas pequenos avanços para o país, avanços importantes. Você citou essa questão do desemprego, a queda histórica do desemprego aqui no nosso país, enfim. Mas são cessões que são feitas à classe trabalhadora que estão muito longe das necessidades que, de fato, o Brasil precisa. O Brasil, falando de soberania, o Lula coloca na conta a possibilidade de oferecer as terras raras para os Estados Unidos nesse diálogo em relação ao fim do tarifaço. Não se fala, em nenhum momento se falou ao longo dessa gestão, apenas na campanha eleitoral e durante o governo não se tocou no assunto, se reestatizar as empresas estratégicas, as nossas estatais. A Eletrobras, muito pelo contrário, foi feito um acordão ali entre a Advocacia Geral da União e a empresa para tentar encerrar ali um questionamento jurídico que a União fazia em relação à privatização da Eletrobras, ao fato do governo ter um percentual de posse ali da empresa e ter um número reduzido aí de 10% de ação dentro das decisões na Eletrobras. Ou seja, sinceramente, eu acho que nada mais temos do que um grande acordão que foi construído para se governar o país e tentar se isolar a extrema-direita. Infelizmente, isso não está sendo conseguido. A gente vê ainda a extrema-direita muito fortalecida ao longo desses últimos tempos. Mas eu queria tratar justamente, aproveitar que eu citei aqui a extrema-direita, professor, para a gente discutir, voltar a esse debate sobre o julgamento do Bolsonaro e falar a respeito do tema da anistia, porque, lamentavelmente, isso está no radar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que só deve votar a isenção do imposto de renda, esse sim, isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Esse sim, um tema importante para a classe trabalhadora, uma proposta desse governo. A gente precisa ressaltar também as propostas importantes que são colocadas por essa gestão, mas o Hugo Mota disse que só vai votar a isenção do imposto de renda quando
a PEC da anistia foi discutida lá no Congresso Nacional. Aliás, hoje deve haver ali uma reunião de líderes para se votar a urgência dessa análise lá na Câmara dos Deputados. Eu queria ouvi-lo a respeito disso, da possibilidade de se anistiar os golpistas, para além daquela turma ali que, enfim, fez o quebra-quebra lá em Brasília, mas se anistiar principalmente o núcleo central do golpismo, que inclui o Jair Bolsonaro, os militares que foram condenados, enfim. Como é que o senhor avalia essa possibilidade do Congresso Nacional aprovar a anistia aos golpistas? Olha, existem 3 barreiras para essa história chegar e ter algum sucesso. A primeira barreira é a aprovação no Senado, porque na Câmara, ao que nós estamos vendo, essa excrescência tem grande chance de passar um projeto de anistia. Mas no Senado Federal, a primeira barreira é o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constitucionalidade e Justiça. E o Otto Alencar, ele tem dado declarações que por ele não passa. Ele não vai pautar isso, enfim. E quanto mais esse troço for adiado, mais a gente entra agora no processo eleitoral do ano que vem, enfim, e a coisa fica mais travada. Então, esse seria o primeiro obstáculo. O segundo é esse monstrengo, mesmo que Otto Alencar dê algum tipo de parecer favorável, que ele seja aprovado na íntegra pelo conjunto dos senadores, porque aí é o seguinte, tem que ter a mobilização, o governo vai ter que entrar nessa história, não vai dar para dizer que não está vendo, que é acordão e tal. Então, seria a segunda barreira, porque o quórum tem que ser qualificado, né? Não é a maioria absoluta, tem que ser um quórum qualificado, de 3/5 do Senado. Bom, então seria a segunda barreira. E a terceira barreira, passando por tudo isso, será o Supremo Tribunal Federal, que, demandado, declarará que tanto essa questão da anistia quanto a questão da PEC da blindagem são inconstitucionais. Os deputados e senadores, talvez o Hugo Mota ele tenha essa percepção, porque o Hugo Mota é quase um braço direito do Arthur Lira. Ele deve ter a percepção que o Supremo Tribunal Federal vai embarrear, vai bater de frente. Então, eles sabem que vão criar mais uma animosidade com o Supremo Tribunal Federal, e isso vai dar mais espaço aí para essa extrema-direita, enfim, faz um agrado para a extrema-direita. Mas sabe-se que, no final da história, isso não vai passar pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, tem interesses ali concretos, né? Interesses concretos dessa bandidagem toda que votou a favor dessa excrescência toda. Essa bandidagem toda está preocupada consigo próprio. Eles estão preocupados ali em eles não serem processados, em eles não serem responsabilizados. E a anistia, como acabei de falar, né, vai ter que passar também pelo Otto Alencar no Senado, pela votação no Senado e depois pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo não vai... Se os projetos... A única chance desses projetos passarem é se eles fizessem uma projeção que não envolvesse a atual legislatura. Dizendo assim, para as legislaturas seguintes, poderia ter algum tipo de legitimidade, porque aí a votação não teria um vício de origem. O vício de origem está ligado ao interesse do próprio criminoso, né? Está legislando em causa própria. Se eles legislam para frente, ainda poderia ter essa legitimidade. Olha, nós não estamos legislando por nós, estamos legislando para o modelo futuro. Mas mesmo esse modelo futuro, que poderia ser uma alternativa, ele também pode ser considerado inconstitucional, pelo vício que esbarra em princípios constitucionais do artigo 36, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, agora, paralelamente a tudo isso, é importante que a sociedade tenha consciência do que está acontecendo, seja informada ao máximo, que haja a entrada do presidente da República como uma liderança política para a disputa política dessas pautas, e que os veículos de comunicação tenham também envolvimento nessa história, porque os veículos de comunicação eles não estão entrando
em nenhuma defesa de pautas importantes. Eles estão apenas, os que conseguem informar e formar a opinião pública, eles estão tendo um papel completamente alienador, como sempre. É como se eles quisessem mesmo que a sociedade brasileira fique em conflito, fique alienada, fique gastando energias com outras coisas, porque tudo isso que está acontecendo, esse desgaste todo que acontece institucional, não afetaria negócios dos grandes grupos que são envolvidos com a comunicação também, que tem ali nos veículos de comunicação apenas veículos de ativismo político e econômico. Qual é a preocupação de uma Rede Globo de televisão com a elevação do nível de consciência política do povo brasileiro? É zero. A gente vê isso, como eu comentei, o programa que eu coloquei no ar. O Jornal Nacional enfim, é o jornal de Nárnia, que não ajuda as pessoas a terem um mínimo de percepção das coisas importantes que acontecem no nosso país. É um processo de alienação profundo. E o governo Lula, volta a frisar, não está entrando em nenhuma disputa política. O Lula colocou um marqueteiro lá, olha, comentei aqui com vocês, fiz muita crítica ao Pimenta, olha, agora, mas o Sidônio parece que é pior. Meu Deus do céu, porque é só um marqueteiro. Você quer ficar tremendo de raiva? Eu estou assistindo o Jornal Nacional, o Globo News, e aí entra uma propaganda do governo. Entra a propaganda do governo, um frufru, um negócio coloridinho, jinglezinho, tão de sacanagem. O Brasil é soberano, aí bota uma musiquinha de fundo. O negócio não politiza ninguém, não informa nada. Eu fico até pensando, daqui a pouco a direita vai começar a questionar essas propagandas, porque elas, inclusive, elas passam muito longe do que diz a lei em relação à propaganda institucional. Propaganda tem que informar. Propaganda não é para fazer jinglezinho, dizendo nós somos soberanos, defender a soberania, sou o povo brasileiro, o governo com o povo brasileiro. Entendeu? Então, isso me dá raiva, porque eu sei que cada inserção dessa são milhões de reais. Um comercial no Fantástico, no horário do Fantástico lá, custa 2 milhões de reais, um comercial. Sim, entendeu? Sim. E se você pegar na programação, o que se gasta de verba publicitária é um negócio impressionante. E a gente não tem interatividade do governo com rede social. O Lula não fala para a internet, ele não fala aqui para os canais da gente. Os ministros, raramente eles falam para algum canal de internet. Então, nós ficamos reféns de uma lógica absolutamente paralisante, né? Porque a gente acaba ficando mal na história, porque a gente, pessoas como eu e você e outros tantos canais, porque a gente chama atenção disso e tem gente que não quer que a gente chame atenção. Elas querem que a gente finja que não está acontecendo nada, porque se a gente criticar, nós estamos atrapalhando, nós estamos fazendo o jogo da direita. E aí é o seguinte, fica complicado. Rapidamente, a gente, desde o início desse governo, a gente tem tentado conversar com figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores, parlamentares, dirigentes do PT. A gente não consegue nenhum espaço desse pessoal aqui no nosso programa, no Faixa Livre, desde o início do governo. Isso é um fato. A gente tinha diálogo aberto com a presidente, na época, a presidente Gleisi Hoffmann, aqui no programa, a gente conversava com ela, no Faixa Livre com outros deputados. Eu estou tendo, olha só, o nosso canal, Portal do José, é um canal que já tem uma expressão importante aí na rede social e tal. Você acredita, vou falar aqui para vocês, eu marquei com o Lindbergh Farias para fazer uma live, tudo certinho, quando chega no dia, não vai dar para ir, não sei o quê, tá. E aí o seguinte, nem o assessor de comunicação do Lindbergh me responde mais. Também não. Mas nada. Então é o seguinte, e o Lindbergh é uma pessoa que eu tinha um bom relacionamento com ele, porque ele foi meu contemporâneo de faculdade, porque eu fazia mestrado na UFRJ, e ele veio da Paraíba para o Rio de Janeiro, e foi fazer direito na mesma faculdade. A gente se trombava lá. A gente chegou a participar de algumas coisas juntos. Mas, então, assim, a impressão que eu tenho é que esses personagens do governo, os centrais, eles não querem ir para lugar nenhum, onde tem que responder alguma pergunta. Uma pergunta honesta, uma pergunta franca, uma pergunta que ajude a politizar.
Então, vai ser difícil. E quando os veículos de comunicação pegam alguém para dar entrevista, eles pegam o Randolph, né? Aí o Randolph vai, fala, não entra em bola dividida nenhuma, é sempre uma coisa assim. Olha, é uma luta nossa aqui, inclusive dentro do nosso próprio campo, né? A gente tem que vencer barreiras dentro do nosso próprio campo. A gente já entrevistou o Lindbergh aqui no Faixa Livre de inúmeras vezes. Eu já entrevistei o Lindbergh quando eu tinha um blog na revista Carta Capital, lá em 2016, na época do impeachment. Ficamos muito tempo conversando, ele até elogiou muito a entrevista que a gente fez, enfim. Mas, infelizmente, ele responde por temporada as minhas mensagens aqui. Manda uma mensagem para ele hoje, daqui a 6 meses o deputado responde, dizendo, não, nós temos que conversar, entre em contato com a assessoria e tal, a assessoria ignora também. Mas, enfim, deixando isso é um caso à parte. Eu queria falar um pouco a respeito de algumas questões que foram trazidas aqui. A gente não tem que ter ilusão alguma com a grande imprensa. O papel da grande imprensa é justamente esse que o senhor trouxe aqui para a gente, de ignorar as questões importantes para a classe trabalhadora no nosso país. É o atendimento único e exclusivo à alta burguesia, aos interesses de quem financia essa grande imprensa, a turma que paga ali pelas propagandas, enfim, esse é o diálogo que a grande imprensa historicamente faz no nosso país, nenhum tipo de ilusão em relação a isso. Por outra coisa, eu não vejo nenhum interesse da atual gestão de politizar a classe trabalhadora, de politizar o país. A questão está colocada, acima de tudo, professor, é no interesse de reproduzir os mandatos. Infelizmente, a esquerda, setores muito significativos da nossa esquerda, só estão comprometidos única e exclusivamente com a reprodução de mandatos, e não com a politização efetiva da classe trabalhadora. Professor, eu estou com o tempo esgotado, mas eu rapidamente quero trazer uma última questão aqui para o senhor, para a gente tratar. Primeiro, registrar que a terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu ontem condenar o Jair Bolsonaro a pagar uma indenização de R$1 milhão por ele ter proferido ofensas racistas em lives nas redes sociais em 2021, quando ele ainda era presidente da República. O entendimento lá da turma é que a prática ela pode ser classificada como racismo recreativo. Nessas publicações nas redes, o Bolsonaro comparou o cabelo crespo de um apoiador negro a um criatório de barata, entre aspas. Depois convidou o homem para uma live e disse que as declarações eram apenas piadas e afirmou também que ele seria deputado federal se houvesse cota para feios. Um negócio inacreditável, enfim. E a União também foi condenada a pagar indenização por conta dessas declarações do Bolsonaro. Última questão e rapidíssima para o senhor, professor. Até citou aqui na abertura, na sua primeira fala, o caso do Eduardo Bolsonaro, deputado que foi indicado à liderança da minoria lá na Câmara dos Deputados pelo PL. Uma tentativa, obviamente, do partido de salvar o mandato do parlamentar que está conspirando contra o Brasil lá nos Estados Unidos. O senhor vê isso como algo legal? Ele pode seguir de lá dos Estados Unidos exercendo o mandato? Essa tentativa do PL pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal? E como é que a Corte deve agir caso seja acionada? A gente tem um problema muito chato no meio dessa história, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele tem dado várias decisões ao longo da história de não interferir em questões que são consideradas interna corporis. Ou seja, se for considerada uma questão eminentemente da dinâmica interna da Câmara, o Supremo não decide, porque isso seria interferência de um poder num outro poder. Então, tem que haver uma questão que fira muito a legalidade, que seja absolutamente inconstitucional, que ultrapasse uma decisão interna, porque mesmo as decisões internas de uma Câmara ou do Senado, elas têm que ter respaldo legal. Se elas ferem um princípio fundamental da Constituição, evidentemente aquilo pode ser neutralizado. Então tem camadas que estão se sobrepondo aí, porque o Dudu Bananinha, em algumas semanas aí, ele deve ser denunciado pelo Ministério Público Federal, pela PGR, por crimes de formação de quadrilha, junto com o pai dele, e olha, deve vir junto o Silas Malafaia nesse bonde aí. Então, a gente vai ter paralelamente uma ação criminal pesada contra ele, contra o pai dele, o Silas Malafaia, e essa indicação dele para ser o presidente
da comissão, o presidente da oposição, o presidente do PL lá, das minorias, né? O líder das minorias lá. Uhum. Então, nós vamos ter essas camadas aí, e isso vai gerar discussões, e é difícil a gente prever o que vai acontecer, porque tudo que está acontecendo no Congresso Nacional, para livrar esses criminosos, isso tem que chegar até a última instância, ou seja, tem que ser passar pelo Congresso, ser aprovado dentro da legalidade, né, dos protocolos, e chegar no Supremo Tribunal Federal e também ter aprovação. Porque se não for aprovado, se isso tudo for considerado inconstitucional, essas histórias todas, volta tudo para estaca zero. Fica um indiferente jurídico, fica algo que não pode ser praticado, algo inexistente. Então, se é nulo, do nulo nada nasce, já diria Rui Barbosa. Então, nós vamos ficar mais uma vez nas mãos do Supremo Tribunal Federal como guardião do Estado brasileiro, da sociedade brasileira e da República. E é isso que a gente tem que apostar nossas últimas fichas, porque na base da política nós estamos tomando pedradas e estamos com um vazio, um buraco gigantesco por falta de lideranças políticas se apresentando para a sociedade para conter esses absurdos todos, né? É isso. Infelizmente é o que está colocado. Professor José Fernandes Júnior, eu quero agradecer demais sua presença aqui, trazendo esclarecimentos a respeito desse julgamento do Jair Bolsonaro, analisando o cenário político, jurídico, institucional aqui no nosso país. Muito obrigado pela sua presença. Desejo ao senhor uma ótima quarta-feira e deixo meu abraço forte. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Me chamou, eu venho. Tá bom? Um abraço. Seguimos. Obrigado. Um abraço. Conversamos aqui com José Fernandes Júnior, professor que é professor de Direito Constitucional e Ciência Política, advogado e também criador do Portal do José.